Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 6, quarta-feira do tempo do Natal, após a Epifania. Vamos agora ouvir o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de despedir deles, subiu a montanha para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão querido, minha irmã querida, acabamos de ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Aqui nós vemos um gesto de Jesus, um gesto que nem sempre é compreendido. Muitos o viam como profeta, alguém que realizava alguns sinais, ou até mesmo um fantasma. Jesus é Filho de Deus, por isso cada atitude irrompe uma novidade e um grande ensinamento. Nosso discipulado se coloca nessa atenção e compreensão do caminho de Jesus, o Verbo encarnado. Percebemos que Jesus faz, nós vimos dia de ontem, o milagre da multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes. Jesus nos ensina lá o milagre da partilha. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Com Jesus, o pouco é bastante. Sem Jesus, o muito não é nada. E aqui, um outro dado importante desse evangelho. Jesus despede os discípulos da multidão, ele sobe para rezar. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus, precisamos, para ter força, para vencer os obstáculos, ser homens e mulheres de oração. Jesus nos ensina isto, subiu para rezar. E quando nós estamos em oração, nós vamos ver as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Aqui os discípulos estavam tendo dificuldade com o vento, vendo Jesus andando sobre as águas. Por que Jesus anda sobre as águas? Porque Ele é Filho de Deus, porque Ele é Deus. Irmãos e irmãs, preste atenção, por favor. Jesus é nosso Deus, Jesus é nosso Deus. Ele anda sobre as águas. O pessoal lá na barca ficaram assustados, com medo, pensando que era fantasma. E Jesus diz: não tenhas medo. Coragem, sou eu. Talvez hoje, no nosso dia a dia, estamos nesta barca, neste mundo desafiador, com tantos problemas, com tantas dificuldades, e muitas vezes nós ficamos desanimados, tristes. Talvez o Senhor fala para mim, fala para você, fala para todos nós: coragem, coragem, coragem com Jesus Cristo. E não tenhamos medo, porque Jesus está conosco. Jesus está junto de nós, está nos protegendo. Que Ele te proteja e te guarde. Ele abençoe Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo!
para sempre seja louvado.